Muita gente só descobre que tem algum problema nos rins quando a doença já está bem avançada e pode até provocar doenças em outros órgãos, como o coração. É isso mesmo, Ricardo. De acordo com a Sociedade Baiana de Nefrologia, são mais de 1.400.000 pessoas na Bahia com algum problema nos rins. Né? Mas como entender esses números? Né? Porque tanta gente aqui na Bahia tem doença renal. Quem vai explicar pra gente é o médico nefrologista Antônio Raimundo Almeida, nosso convidado de hoje aqui. Bom dia. Bom dia, doutor. Bom dia, Georgina. Bom dia, Ricardo. Por que tanta gente tem doença renal aqui? A doença renal crônica hoje é um problema de saúde pública e deve ser encarado como tal. A campanha, inclusive, internacional esse ano foi Proteja seus rins, salve o seu coração. Isso porque a hipertensão arterial, o diabetes e o envelhecimento da população provocam esse aumento exagerado das doenças renais. E é uma doença, como vocês falaram aí na chamada, uma doença muitas vezes silenciosa. Daí a importância de se fazer exames de rotina, de se prevenir a doença renal crônica com exames muito simples, que a gente pode falar no decorrer da entrevista. As estimativas dão conta, doutor, de que aqui na Bahia 10% da população tem algum tipo de problema nos rins, o que dá em cerca de 1.400.000 pessoas. Nós somos às ruas ouvir as dúvidas da população. Gostaria que o senhor acompanhasse com a gente. Pois não. Quem tem problemas de diabetes e hipertensão pode ter problemas renais? Sim, pergunta extremamente importante. A causa número 1 de doença renal no mundo é a hipertensão arterial. E a número 2, diabetes. Então essa combinação é uma combinação muito letal, digamos assim, para a doença renal crônica. Nós temos aqui uma ilustração, queria que o senhor explicasse para a gente aqui, né, que mostra o sistema, né, renal. Vamos ver a imagem. Por que, no caso, acaba influenciando em vários órgãos do corpo? É um órgão muito sensível, é isso, doutor? Isso, os rins, além de eles serem fundamentais para a depuração das substâncias do metabolismo, eles produzem hormônios. A gente só produz sangue, por exemplo, se tiver rim funcionando. Só produz hemácias, produz vitamina D e a eliminação de substâncias tóxicas. Então, a natureza nos deu 2 rins, inclusive, para dar conta do recado. Agora, geralmente, o rim mesmo que é atingido ou são essas artériazinhas, esses canaizinhos aí? Não, na doença renal crônica, basicamente você tem a doença no rim, no que nós chamamos de parênquima renal. Você pode ter doenças que afetam as artérias renais, causando hipertensão arterial, chamada doença renovascular. Você pode ter cálculos em qualquer segmento do aparelho urinário provocando doença, ou as infecções urinárias muito comuns nas mulheres que causam cistites e doença infecciosa. Inclusive nós temos uma outra ilustração aí, você falou em cálculo renal, muita gente tem cálculo renal, aquela pedrinha, não é, que vai interrompendo aí o fluxo. Isso. Você pode ter cálculo em qualquer segmento do aparelho urinário. Às vezes você tem cálculos enormes, assintomáticos, o indivíduo nada sente, ou um pequeno cálculo do tamanho de metade de um grão de arroz, ele tem uma terrível cólica renal e que muitos vão para a emergência com essa crise de cólica renal. E quase 5% dos atendimentos das emergências se devem a cólicas renais. São dores terríveis, às vezes a própria pessoa consegue expelir a pedra, doutor? É preciso ter alguma intervenção cirúrgica no caso? Na grande maioria dos casos, das primeiras situações, os pacientes conseguem eliminar o cálculo. Outras vezes é necessário cirurgia ou cirurgia endoscópica, onde você retira o cálculo, digamos assim, pescando o cálculo através de endoscopia. É complexa essa cirurgia, não? A cirurgia de retirada do cálculo não é uma cirurgia complexa e com os aparelhos modernos é uma cirurgia razoavelmente simples. Quando os cálculos são maiores, existem outros tipos de cirurgias, aí já são mais complexas. Nós temos mais perguntas também aqui, vamos ver mais uma? Meu pai está com 30% dos rins prejudicados devido ao diabetes. Eu gostaria de saber qual o melhor tratamento para isso, se tem alguma forma de regredir através de dieta, ou como a gente pode retardar esse processo ou até mesmo estagnar, para que ele tenha uma vida mais saudável possível. Bom, ótimo, já está me deixando bem tranquilo para falar o que eu preciso. Na estratégia de se controlar a doença renal crônica, uma das estratégias é você retardar a progressão com medicamentos, controlando o diabetes, controlando a hipertensão e usando o medicamento correto para que a progressão da doença renal se dê mais lentamente ou até você consiga evitar o estágio final de doença renal, que é a diálise ou o transplante renal.
Os mais antigos diziam o seguinte, que beber muita água, tomar suco, chá de quebra-pedra, ajuda a evitar problemas nos rins. É verdade? Tem algum sentido isso, doutor? Bem, isso depende do caso. Por exemplo, se o paciente tem pedras nos rins, né, cálculos renais, ele tem que aumentar realmente a ingestão de água. Mas se o paciente já tem e tomar o chá de quebra-pedra se mostrou eficaz. Mas se o paciente tem outros tipos de doenças renais, onde ele não elimina corretamente a água, ele não pode beber água em excesso. Então, deve procurar o médico para ver a sua situação específica com relação à ingestão de água e às dietas. Tem mais uma pergunta? Vamos ver? Não? Eu gostaria de saber quando a pessoa à noite vai dormir e levanta várias vezes, pode ser um problema? Uma das funções de concentrar a urina, né, que os rins fazem, o indivíduo às vezes é um sinal precoce de doença renal, ele ter uma que nós chamamos de nictura, ele urinar um pouco mais à noite. Isso pode indicar um estado inicial de doença renal. Mas às vezes os pacientes idosos ou com problemas de próstata também eles têm um aumento da urina noturna. Você falou sobre os exames preventivos, né? Tem um exame muito simples que qualquer pessoa pode fazer, que pode ajudar a detectar um problema renal bem cedo. Sim. Os exames são extremamente simples. Isso é que é, digamos assim, uma grande tragédia, porque um screening, um rastreamento da doença renal em idosos, diabéticos, hipertensos, parentes de pessoas que têm doença renal, com exame sumário de urina, medida da pressão arterial e a dosagem da creatinina, com a qual nós podemos estimar o percentual de função renal do indivíduo, são exames muito simples e totalmente acessíveis à população. A dosagem de creatinina é feita através do exame de sangue? De sangue. É um exame que, pelo SUS ou até por um particular, custa R$3 e pouco. De quanto em quanto tempo, doutor, a gente deve fazer um exame como esse? Eu acho que deveria ir para o médico, isso é importante, para ele fazer a história clínica completa, o exame físico completo e traçar o plano de diagnóstico e de terapêutica para aquele paciente. Pode ser de ano em ano, pode ser a cada 2 anos, mas cada paciente, a depender do risco, a depender da história, ele deve ter um plano, um planejamento de uma estratégia de tratamento e prevenção da doença renal crônica. Muito obrigado, doutor, pela sua presença. Pois não. E pelas informações, né, Gel? Obrigada, bom dia para o senhor, bom final de semana. Muito obrigado para vocês também e para os telespectadores.